Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Hoje trago para vocês uma videoaula que é o desafio da separação das misturas. Lembre-se de se inscrever no canal, acompanhar as postagens, fazer comentários, curtir se você gostou. Essa videoaula é uma continuação das videoaulas anteriores, onde foi trabalhado os conceitos, os objetos do conhecimento, matéria, substância, mistura de substâncias e algumas atividades experimentais como sugestão para trabalhar esses objetos do conhecimento. Logo em seguida, segundo a BNCC, então, a gente tem os objetos do conhecimento de separação das misturas, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que era trabalhado anteriormente no 9º ano, né? E agora, na nova base, está no 6º ano. Então, é um conteúdo que não é tão difícil assim de ser trabalhado em sala de aula. Pode ser feito atividades bem simples, com materiais e substâncias do nosso dia a dia, para que os alunos consigam verificar e visualizar essa separação das misturas de maneira fácil e amigável, certo? Então, o que eu trago aqui é uma sugestão de trabalhar os objetos do conhecimento junto com as atividades experimentais de separação de misturas. Falando um pouquinho da BNCC, então, da nova base que dita os parâmetros a partir de agora para nossas atividades em sala de aula. Essa minha sugestão de videoaula, ela vai abranger a competência geral número 9, onde os alunos podem trabalhar em grupo e com isso exercitarem o diálogo, a conversa, a argumentação, a cooperação também, né? E reconhecerem-se como parte de um grupo, tá? Nas habilidades específicas, a ideia é que eles consigam elaborar hipóteses para separar os componentes das misturas de substâncias na atividade proposta. Então, aqui eu fiz uma lista de materiais e substâncias que podem ser dispostas em uma sala de aula para que ocorra a atividade, ou seja, o desafio de separação de misturas. Eu pensei em algo tipo quase como uma gincana. Então, aqui tem uma lista que é uma sugestão minha, particular, mas que você pode e deve adaptar ao seu ambiente escolar e à sua realidade dos seus alunos, tá? Preferencialmente materiais e substâncias que são da convivência deles no dia a dia. Então, aqui tem algumas sugestões apenas. Você pode trabalhar com essa lista ou pode modificá-la totalmente. Areia, né? Preferencialmente seca, solo seco, folhas secas trituradas, pó de café, aqui não é café solúvel, né? É pó de café. Pedrisco, de preferência, quanto menor, mais difícil vai ser a atividade de separação. Água, óleo de cozinha, inclusive o óleo pode ser até óleo usado, né? Se ele não tiver resíduos junto, pode-se usar um óleo de cozinha usado. Sal de cozinha, né? NaCl, cloreto de sódio. Açúcar cristal, então, nossa conhecida sacarose, tá? Então, essa é a minha sugestão de materiais. Qual que é a ideia? Então, a ideia inicial que eu trago como sugestão é dividir a turma em grupos. Se você tiver uma turma maior, vai ser grupos maiores, e se você tiver uma turma menor, grupos menores, ou inclusive eles podem trabalhar individualmente. Mas o ideal é que eles trabalhem coletivamente, né? É uma das coisas que a BNCC preconiza muito. Então, a ideia é que cada grupo sugira uma mistura de materiais, preferencialmente 2 materiais no máximo para atividade. Tem que lembrar que a gente vai estar no 6º ano também, não pode ser algo muito complexo. Então, cada grupo vai sugerir uma mistura com 2 materiais ou 2 substâncias. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, pode sugerir uma mistura de areia e água, uma mistura de óleo e água, né?
Então, cada grupo faz uma sugestão. Essa sugestão não deve se repetir. Então, se algum grupo já sugeriu uma mistura de água e óleo, ou os outros grupos não podem fazer essa sugestão. E essas sugestões de mistura devem ser colocadas num papel e numa caixinha, tá? Para posteriormente se possa fazer um sorteio. Então, cada grupo vai escrever lá a sua mistura, coloca na caixinha. Depois que todos fizeram isso, você pode proceder a um sorteio na turma, tá? Então, eles vão retirar da caixinha qual mistura que eles vão trabalhar. Ou seja, qual mistura eles vão tentar separar. Então, significa que a mistura que eles sugeriram como grupo, há grandes chances de não ser a mistura que eles vão tentar separar, tá? Então, a ideia é que a partir disso, eles consigam fazer um trabalho de pesquisa e de hipóteses, inicialmente em sala de aula, sem muito material de apoio, e tentar pensar e refletir com a ajuda de você, professora e professor, como eles poderiam fazer a separação, né? Depois que eles gerarem hipóteses, podem inclusive ser trabalhado coletivamente, os outros grupos podem auxiliar, né? Você organiza isso da melhor maneira possível. Depois que eles formularem hipóteses, você pode então trabalhar com materiais de apoio. Inicialmente o livro didático, se você tem à disposição. Posteriormente, pode então fazer uso do telefone celular, se for possível na sua escola, ou se irem para o laboratório de informática fazer uma pesquisa e verificar como pode ser feita essa separação de misturas, tá? E a partir disso, cada grupo deve fazer a testagem, ou seja, fazer essa separação de misturas para depois, posteriormente, apresentar isso ou demonstrar isso para os seus colegas de alguma forma, tá? Com a explicação, com todos os conceitos trabalhados. Então, aqui eu sugeri que eles pudessem fazer algo numa forma multimídia, né? Então, um vídeo, desenhos em quadrinhos, enfim. Você conhece a turma que você está trabalhando, você sabe qual é a melhor forma de expressar isso. Ou de forma interativa, por exemplo. Daqui a pouco abrir uma manhã ou uma tarde para as outras turmas virem interagir, né, com cada grupo, com essa mistura que tá em cada grupo e a forma como eles fizeram essa separação de mistura, deixando inclusive que as outras turmas manuseiem isso e tentem repetir o processo que aquele grupo conseguiu fazer, tá? Isso são ideias minhas, pessoais. Você pode adaptar à sua realidade. O que é importante e imprescindível que eles tenham, né, na finalização e na decorrência dessa atividade, desse desafio? Que eles consigam identificar quais são os componentes da mistura que eles têm. Então, por exemplo, se eles têm uma substância misturada com uma mistura de substâncias, ou tem uma mistura que é substância mais substância. Por exemplo, se eu ali na lista misturar NaCl e açúcar cristal, né, sal de cozinha e açúcar cristal, eu vou ter uma mistura de substância, uma substância com outra substância, né, teoricamente. Ou eu posso ter areia misturada com açúcar. Areia vai ser uma mistura de substâncias e açúcar vai ser uma substância, né? Então, essas discussões é interessante que ocorram a partir do momento que eles comecem a entender o que eles têm ali como mistura, tá? As fases dessa mistura, certo? Então, se você tem uma mistura sólido-sólido, uma mistura sólido-líquido, uma mistura líquido-líquido, certo? E para tudo isso, é óbvio que os grupos vão precisar muito de você como professor. Só que você pode ir trabalhando esses conceitos naturalmente, à medida que eles vão observando a mistura,
que vão manuseando ela. Outro conceito que pode ser também trabalhado nesse momento de confecção de hipótese da separação dessa mistura é se a gente tem uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, né? E então, trabalhar esse conceito. O que significa uma mistura homogênea? O que significa uma mistura heterogênea? Tá? No componente curricular de ciências. Então, é interessante que eles consigam dar conta desses conceitos à medida que eles vão pensando em como fazer essa separação. Então, as coisas vão andar juntas, né? Você vai ter uma atividade experimental acontecendo junto com os conceitos que vão ir decorrendo a partir da necessidade de realizar essa atividade experimental. Essa, pelo menos, é a minha ideia e a minha sugestão, tá? Obrigada, valeu!